Boa tarde, boa noite, bom dia. Me chamo Lucas Dias e hoje eu vou fazer a apresentação para vocês sobre as etapas da produção da polpa celulósica. Bom, primeiro temos que começar falando sobre alguns tópicos muito importantes, que é referente à base florestal, colheita mecanizada, preparo da madeira e a secagem para exportação. A base florestal vai ser praticamente o modelo convencional, onde a gente vai fazer a utilização do eucalipto, onde ele vai ter o espaçamento 3 por 3. Mas ele é um clone hibridizado. Aqui a gente vai falar sobre um pouco sobre a colheita mecanizada e principalmente sobre a reciclagem dos nutrientes no solo. Vamos falar sobre o preparo da madeira, desde o descascamento até a mesma limpeza dela em si. E da secagem e exportação, a gente vai falar sobre a secagem do material da polpa celulósica por cima e a exportação, para onde que o Brasil pode exportar, o que é importante para que o Brasil exporte. Aqui é um pouco sobre a questão do Brasil em si, onde ele é um país que é um dos líderes na produção de polpa de celulósica globalmente e principalmente do papel craft, com a base do eucalipto. É muito importante isso porque é uma demonstração de como a engenharia florestal pode se desenvolver, principalmente na parte em si de melhoramento genético. Como eu já havia relatado para vocês, aqui a gente vai falar sobre um pouco sobre a base florestal. Aqui a gente vai ter um eucalipto hibridizado, um eucalipto Eurograndes, que é um híbrido entre o Eurofila e o Eurograndes. E o eucalipto grandes, perdão. A produtividade em média vai ser de 45 metros cúbicos por ano, uma alta resistência a doenças. O espaçamento vai ser o tradicional 3 por 3, otimizando assim a geometria do dosel e redução da mato competição e principalmente a maximização da copa. Aqui a gente também tem um ciclo ideal entre de 6 a 7 anos. Claro, poderia deixar alguns anos a mais, porém o ciclo ideal dele é entre de 6 a 7 anos para ter uma melhor produtividade. Nós temos o lenho juvenil, uma fibra de parede fina, uma facilidade de colapso e hidratação, e o padrão ouro para a produção do papel celulose. Esse aqui é o ciclo juvenil dele que é muito importante para fazer a produção do papel. Aqui a gente tem a colheita mecanizada, onde a gente vai fazer o corte dessas árvores e nisso a gente vai fazer o desbaste de alguns galhos e vamos deixar eles em si na propriedade. Assim a gente pode ter principalmente uma ciclagem de nutrientes desse material e assim devolvendo um pouco do carbono em si para a terra. A gente pode fazer também uma adubação posterior para assim que ocorra no plantio. E assim também ao selecionar umas novas espécies para fazer esse plantio ou até mesmo continuar com eucaliptos eurograndes. Aqui a gente vai falar sobre o preparo da madeira. Aqui a gente tem um descascamento a seco, que é um tambor rotativo a seco com alta eficiência e baixo consumo de água para a remoção da casca do eucalipto. A gente tem a lavagem de alta pressão, a remoção dos contaminantes externos com jatos de alta pressão, antes da picagem para garantir o lenho puro. Aqui eu vou falar um pouco sobre essas problemáticas aqui, onde pode acontecer. Pode vir com terra, pode vir com pedra ou até mesmo a cascas pode danificar alguns equipamentos, principalmente o descascamento, pode ferir a lâmina em si. E aqui a gente tem a solução, que é a lavagem física rigorosa, que é a múltiplas etapas asseguradas, que assegura o lenho limpo e protege a integridade do processo industrial. Aqui a gente tem a ciência por trás da aplicagem, onde a gente tem a espessura crítica do cavaco, o ideal para ela é de 2 e 8 milímetros, uma média em si de 5,1 milímetros para impregnação uniforme. Aqui a gente tem um corte micro fissuras, que aí sim é para fazer impregnação do licor. A gente tem a faces do cavaco, que é um topo liso, corte da faca, face inferior mascada pelo impacto, gerando assim uma textura porosa distinta. E a peneira rigorosa, uma rejeição dos cavacos grossos, pálidos e pó para garantir assim a homogeneidade e a qualidade da fibra.
cavaco perfeitamente é um resultado da engenharia de precisão, é a espessura entre de 2 e 8 milímetros, que garante a impregnação uniforme do licor. O processo de corte gera microfissuras que aumentam a porosidade da madeira e aceleram a desligação. As duas faces do cavaco possuem texturas distintas, tipo liso e a base mascada, influenciando diretamente na absorção química. O peneiramento rigoroso é para fazer eliminação de objetos indesejáveis, como um cavaco muito grosso, ou até mesmo um pó, ou cavaco muito pálidos, ou até mesmo alguma outra substância que esteja lá impregnada. E assim assegurando a consistência do digestor, a máxima qualidade da polpa celulósica no final. Aqui a gente tem a secagem da polpa. Aqui a gente tem uma queda de umidade, onde a gente sempre vai tentar fazer onde que essa queda seja de 50% e deixar uma umidade entre de 10%, assim nos padrões internacionais, até mesmo aqui nos padrões internos. Então aqui a gente tem a queda da umidade, a gente tem o desaguamento mecânico, e pela mesa de Frondrier, e prensas de até 50% de consistência seca. A gente tem a secagem térmica, que é um colchão de ar quente e reduz a umidade padrão comercial em 10%. A gente tem a esterese celulósica, que são pontes de hidrogênio irrevisíveis entre celulose e hemicelulose. A gente tem a secagem da polpa de transformação física final, antes da exportação. É um processo que ocorre em duas fases. O primeiro é o desaguamento mecânico na mesa de Frondrier, e a pressas que reduz a umidade de até 50% de consistência. Em seguida, a secagem térmica em colchão de ar quente, que leva a polpa ao padrão comercial de 10% de umidade. O fenômeno de histeriese e central nesta etapa. Ao secar, formam-se pontes de hidrogênio irreversíveis entre as moléculas de celulose e hemicelulose. Isso reduz permanentemente a capacidade de inchamento futuro da polpa e diferenciando a polpa dryade da never dryade e garantindo estabilidade dimensional no produto final. Aqui a gente pode falar um pouco sobre a síntese da sustentabilidade e da competitividade global, o enfrentamento do enfardamento, corte, prensagem, compacto da folha seca para a exportação eficiente e logística global, o ciclo de alta performance baseado em bioengenharia, que é sobre o eucalipto grandes em si, a sua hibridização, eurograndes, perdão, e a ecoeficiência, a competitividade da celulose craft do eucalipto no Brasil como resultado da integração física e tecnológica sustentável, e a base florestal logística da exportação, uma rede de valor única, eficiente e ambientalmente responsável. Aqui na parte onde a gente fala sobre o eucalipto no Brasil, é que antigamente a gente já tinha uma base bem consolidada, principalmente na base de produção de celulose, a utilização de pinos. Com a implementação do eucalipto no Brasil, a gente conseguiu modernizar até certo ponto em si, e até mesmo a eficiência sim, das indústrias, que praticamente são autossustentáveis, e principalmente dos seus resíduos em si são transformados em energia para a indústria. Então, o Brasil é um país altamente competitivo na produção de celulose, principalmente de áreas de plantio, de eucalipto ou até mesmo de plantio de pinos. E é um setor que está sempre crescendo, principalmente para engenharia florestal, onde a gente tem o nosso melhoramento genético, até mesmo nossos plantios dentro dessa base, com até mesmo viveiros produzindo esses clones, ou até mesmo a implementação desses clones para a silvicultura. Portanto, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado por quem estiver assistindo e agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado.